Olá, povo de Deus. Quando um povo clama a Deus, ele vem em resposta. Hoje nós vamos ver mais uma história bíblica em que o povo clama a Deus. Na verdade, hoje é uma mulher que é o instrumento de Deus diante daquele povo sofrendo com a investida do inimigo. Ela entra ali no exército inimigo e corta o pescoço do general. E aí então, quando Israel ataca, eles batem em retirada. Então, nesse momento o rei é Nabucodonosor, rei da Assíria, e o general Holofernes. Eles vêm devastando todas as cidades. Você pode ler o livro de Judite e no capítulo 3º, no 9º versículo, vai dizer assim: era tão grande o terror daquelas províncias que os principais e os magistrados de todas as cidades saíam com o povo ao seu encontro e o acolhiam com coroas e archotes, dançando ao som dos tamborins e das flautas. Mas não conseguiram, apesar disso, abrandar a ferocidade daquele coração. Ele destruiu as suas cidades e cortou os seus troncos sagrados, pois Nabucodonosor havia-lhe ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus por todas as nações, que lhe conquistasse o poder de Holofernes. Então Israel, quando vê toda essa devastação que os outros povos vinham sofrendo, eles ficaram no capítulo 4, eles ficaram alarmados com a aproximação de Holofernes. O medo e o terror apoderaram-se deles, temendo que ele fizesse a Jerusalém e ao templo do Senhor o mesmo que ele fizera às outras cidades e aos seus templos. E aí, no versículo 11, ele, assim, sumo sacerdote do Senhor, percorreu então todo o país de Israel e falou ao povo nestes termos. E esse versículo você precisa guardar para a tua vida. Estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. E aí tem um ponto muito interessante para nós guardarmos também no 5º capítulo, que alguém vai explicar para Holofernes, para aquele povo inimigo que vinha para destruir o povo de Deus. Ele diz assim: agora, pois, meu Senhor, informa-te se esse povo cometeu alguma iniquidade na presença de seu Deus. E então subamos e o ataquemos, porque o seu Deus os entregará nas tuas mãos e ficarão sujeitos ao teu poder. Agora preste atenção nesse versículo 25 do 5º capítulo. Mas se esse povo não está manchado de nenhuma ofensa para com o seu Deus, não o poderemos enfrentar, porque o seu Deus o defenderá e seremos o opróbrio de toda a terra. Então, Nabucodonosor vai ficar furioso com isso. Então, no versículo 29 vai dizer assim: é preciso que toda a nação saiba que Nabucodonosor é o Deus da terra e que não há outro Deus fora dele. E aí nós vamos vendo o desenvolver no livro de Judite. Te convido a ler, você que não leu ainda o livro de Judite, onde até quando entra a intervenção dessa mulher. E quem é essa mulher? Essa mulher é uma viúva que vive jejuando e orando, estando sempre na presença do Senhor, e ela vai dizer para o povo de Deus que eles estavam aterrorizados e eles começaram, diante de toda aquela situação, dizer: não tem mais saída, vamos esperar até tal dia para ver se o Senhor age. E o Senhor não agiu. Vamos dar 5 dias, vamos dar tantos dias. Se o Senhor agir, a gente... Bem, se não agir, é se entregar. Então, no capítulo 8, Judite, no versículo 11, vai dizer assim: quem sois vós para provocar o Senhor? Não é esse o meio de atrair a sua misericórdia, mas antes o de excitar a sua cólera e acender o seu furor.
Vós impusestes ao Senhor um prazo para exercer a sua misericórdia e fixastes-lhe um dia ao vosso arbítrio. Mas o Senhor é paciente. Façamos, pois, penitência por isso e peçamos-lhe perdão com lágrimas nos olhos. Pois Deus não ameaça como os homens, e não se deixa arrastar como eles a violência e a cólera. Humilhemo-nos diante dele e prestemo-lhe nosso culto com espírito de humildade. Então, Judite chama o povo a não colocar prazo diante do Senhor e se prostrar diante do Senhor em humildade. E Judite, diante de Holofernes, no 10º capítulo, no versículo 8º, vai dizer: sem lhe perguntar alguma coisa, deixaram-na passar e disseram-lhe: que o Deus de nossos pais te dê a sua graça e fortifique a resolução de teu coração, para que sejas a glória de Jerusalém e o teu nome fique no número dos santos e dos justos. Judite é abençoada e Judite sai para a missão de chegar no acampamento do inimigo. Ali no acampamento do inimigo, Judite, o general Holofernes, ele fica extremamente atraído por Judite. Judite era uma mulher belíssima, e aqui vai dizer na palavra que ela se produziu toda, e Deus colocou uma beleza ainda maior em Judite, que quando aquele general olhou para ela, ele ficou tomado de desejo, de encanto por ela, e foi a perdição dele. Ele embriaga e Judite corta-lhe o pescoço. Então, meus irmãos, para dizer que Judite clamou a Deus, esse povo estava clamando a Deus, e Deus veio em auxílio, usando uma mulher que seria a figura mais frágil naquele instante. Jamais eles poderiam imaginar que uma mulher seria o instrumento de Deus para vencer o exército inimigo. E eles, quando veem a cabeça do general, eles dizem: o Senhor está conosco. E aí eles batem em ataque àquele povo, aquele exército, e Israel vence. Então, nesse dia de hoje, que nós possamos também nos colocar na presença de Deus e diante do Senhor clamar a Deus pelas nossas necessidades, as necessidades da tua casa, da tua família, da tua vida. Que nós sejamos pessoas de intimidade. Judite era uma mulher de intimidade com o Senhor, uma mulher que estava a jejuar e a orar todos os dias, menos no sábado, não é o jejum, mas no sábado ainda a oração, a intimidade, o estar na presença de Deus. Hoje eu peço a Deus, nesse dia de hoje, o dom da oração, o desejo de nós estarmos na presença de Deus, que nada nos roube da presença de Deus, que nada nos roube da oração, para que nós possamos experimentar esse amor de Deus, essa graça de Deus a cada dia em nossas vidas. Senhor nosso Deus, nesse dia de hoje, nós queremos clamar a Tua graça, nesse 5º dia desse mês, Senhor, dedicado à oração nesta paróquia, que o Senhor venha em nosso auxílio, Senhor, em auxílio da nossa paróquia, em auxílio, Senhor, das nossas necessidades, da nossa chácara, do nosso cerco, de tudo aquilo, Senhor, que diz respeito a cada família, Senhor, em nossa igreja, e cada um acompanhando também, Senhor, de outros lugares. Fortaleça, Senhor, o coração dos Teus filhos e filhas, fortaleça-nos, Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo, enche-nos, Senhor, com a Tua graça, enche-nos, Senhor, com o Teu amor, enche-nos, Senhor, com a força do alto, para que nós não esmoreçamos, para que nós não fiquemos abatidos, Senhor, mas que nós sejamos revigorados nesse dia de hoje, que nós sejamos fortalecidos, encorajados, Senhor, para continuarmos firmes, porque o Senhor está conosco. Tu és o Deus conosco, Tu és o Deus que cuida de cada um de nós, Senhor. Bendito seja, Senhor, o Teu santo nome. Louvado e adorado seja, Senhor, o Teu santo nome para sempre. Glórias e glórias e glórias a Ti, Senhor. Santo é o Teu nome, santo, bendito, fiel e misericordioso. A Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, a adoração. Santo, 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 santo é o Senhor.
O 15º capítulo diz assim: quando todo o exército soube que Holofernes tinha sido decapitado, perdeu a razão e o conselho. Agitados pelo espanto e pelo terror, buscaram a salvação na fuga, sem trocar uma palavra sequer com o seu vizinho. Com a cabeça baixa, deixando tudo, fugiram pelas planícies e pelos montes, procurando escapar aos hebreus, pois ouviam que vinham armados sobre eles. Os israelitas, vendo-os fugir, perseguiram-nos. Desceram as encostas atrás deles, tocando a trombeta e soltando grandes gritos. E como os assírios iam fugindo desordenadamente, os israelitas que os perseguiam juntos, formados em batalhão, destroçavam todos os que podiam atingir. Então, a graça de Deus, a glória de Deus sobre aqueles que estavam com medo, e Deus veio em auxílio. Aqueles que estavam perdidos, eles estavam se sentindo perdidos. Tudo está acabado, vamos todos morrer. Vamos morrer, vamos ser aniquilados. Mas Deus veio em auxílio, porque ali havia uma mulher de oração. Ali havia uma mulher de presença de Deus. Uma mulher que se colocava todos os dias na presença de Deus. Você, mulher que está acompanhando, que você seja uma Judite, uma mulher que busca a presença de Deus e que busca sabedoria. Muitas mulheres estão na igreja, mas não pedem a Deus a sabedoria para silenciar, para falar no tempo oportuno. Então vocês, mulheres, peçam essa graça a Deus de serem mulheres sábias, mulheres que edificam a casa. Mas nós, homens, também que sejamos homens santos, homens de intimidade com o Senhor, homens cheios do Espírito Santo. Que Deus faça de nós hoje, muito mais do que somente ouvir a nossa oração, que Deus nos transforme nesse dia de hoje em homens de oração, mulheres de oração, que nós sejamos apaixonados por Deus. Eu peço essa graça de ser hoje um homem de oração, um padre de oração, um padre com um coração no céu, e que assim seja também na tua vida. Hoje, decida-se pelo Senhor, decida em ser um homem, uma mulher de oração, de presença, de intimidade com o Senhor, que escuta o Senhor, que olha para o alto com o coração no céu. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui eu só fiz pequenos comentários, mas você pode ler o livro de Judite hoje e vai ser uma bênção na tua vida, eu tenho certeza. Deus abençoe.